Olá, aluno! Seja bem-vindo à aula 3 do tema 3. Hoje trataremos sobre estruturas para a segurança dos sistemas de informação. Nesta aula abordaremos os controles possíveis e as políticas de segurança da informação associadas às empresas e às organizações. Quando pensamos em segurança da informação, devemos avaliar pelo menos essas três atividades. Identificar os riscos naturalmente associados aos sistemas de informação, identificar e definir quais são os controles necessários para trabalhar esses riscos e, por fim, definir a política de segurança que irá estabelecer os controles e também planos de contingência. Na avaliação de riscos, nós vamos estimar os prejuízos possíveis e vamos estimar os riscos. É importante dizer o seguinte, não existe maneira de eliminar completamente os riscos. Pensando na nossa vida, no nosso dia a dia, nós não temos como eliminar completamente o risco do momento que acordamos até o momento em que vamos dormir. Ok? Então, nas empresas também, a gente não consegue eliminar os riscos. Nós podemos definir controles que irão minimizar os riscos. Vejamos um exemplo. No processo de avaliação de riscos, nós pretendemos classificar os riscos e identificá-los e, na medida do possível, estimar a probabilidade deles acontecerem. Então, voltando ao exemplo, imagine que você dirige um veículo e você precisa identificar ou classificar os riscos de você se envolver num acidente. Existe risco de você se envolver num acidente? Certamente que sim. Se você se envolver num acidente, existe o risco de você sofrer uma lesão nesse acidente? Sim, com certeza. Então vejamos, qual é o risco, qual é a probabilidade de você se envolver num acidente? Olhando para o trânsito brasileiro, a gente sabe que a probabilidade é razoável. Como é que a gente pode trabalhar para mitigar, para diminuir os riscos desse acidente? Uma possibilidade é você sair em horários alternativos, evitar o horário de rush, dirigir com bastante atenção, não ingerir bebidas alcoólicas ao dirigir. Isso vai com certeza diminuir a probabilidade de você se envolver num acidente. Como é que você pode mitigar ou diminuir o risco de você sofrer uma lesão num acidente? Essa é fácil, cinto de segurança. Então, se você estiver de cinto, a probabilidade de você se machucar é muito menor. Maravilha. Isso quer dizer que nós temos como mitigar os riscos, ainda que não possamos eliminá-lo completamente. É impossível, uma vez que você dirige, é impossível eliminar o risco de um acidente. Muito bem. Existe a possibilidade de cair um avião em cima do carro enquanto você está dirigindo? Existe, mas a probabilidade é baixíssima, ainda que o prejuízo venha a ser enorme se isso acontecer. Muito bem. Nesse exemplo, que tratamento nós daremos ao risco? Como é que a gente vai tratar o risco de um avião cair sobre o carro? Nesse caso, nós vamos simplesmente aceitar o risco e conviver com ele. Nas empresas, o ambiente, a forma de tratamento é exatamente a mesma. Nós vamos avaliar cada um dos riscos associados, nós vamos avaliar qual é a probabilidade dele acontecer e qual é o impacto desse risco caso ele venha a acontecer, para definir quais são os planos de tratamento, como é que nós trataremos os riscos e quais serão os planos de contingência. Os controles visam minimizar os erros, evitar desastres, crimes em computadores e brechas em segurança. É através dos controles que nós estaremos mitigando a possibilidade de acontecerem os riscos. Os controles podem ser físicos e virtuais e eles são classificados em gerais e de aplicação. Sobre os controles gerais, alguns deles estão aqui. Controle sobre o processo de implementação do sistema. Aqui nós trataremos os riscos associados ao processo de desenvolvimento de software. Então, que controles serão necessários para que o software seja desenvolvido com a qualidade necessária para evitar problemas nos dados e nas informações. Controles de software. Quais softwares estarão disponíveis para os usuários? Quais ferramentas de softwares estarão disponíveis? Quem pode utilizá-las? Controles físicos do hardware. Aqui nós trataremos o ambiente em que o hardware está instalado,
o ambiente em que, por exemplo, o seu servidor de arquivos está instalado, se ele tem uma boa qualidade de energia elétrica, se ele tem refrigeração adequada, se ele está seguro do acesso físico por pessoas não autorizadas. Todos os outros controles associados a hardware também estão aqui. A operação de um terminal de computador, como é que um usuário vai trabalhar, se ele pode espetar um pendrive no seu computador, se ele pode colocar um DVD ou não. Então esses são controles associados ao hardware. Os controles da operação no computador, que operações estão disponíveis, quem tem acesso a essas operações, como é que são o cuidado com os dados e com as informações disponíveis, incluindo aí backups e restauração de dados quando for o caso. Controle de segurança dos dados, aqui a gente trata especificamente os bancos de dados da empresa, quem tem acesso, quem é responsável pela gestão, quem controla o acesso, quem tem, quais são os níveis de acesso aos dados. Ainda disciplinas, padrões e procedimentos gerenciais que tratam dos controles das políticas de informação, uma vez que elas também precisam ser controladas e gerenciadas. Sobre os controles de aplicação, são 3 etapas: controle de entrada, controle de processamento e controle de saída. Os controles de entrada dizem respeito a como é que os dados entram no sistema, se eles estão completos, se eles têm uma boa origem, se eles têm qualidade. Então, os dados precisam, quando o sistema está sendo alimentado, os dados precisam ter qualidade e precisam ter completude. Sobre a etapa de controles de processamento, o próprio sistema deve avaliar como é que é o resultado do seu processamento de dados e verificar se os dados têm qualidade e se as informações geradas a partir deste processamento têm a completude necessária. Nos controles de saída também, o sistema deve avaliar a completude dos dados, a qualidade dos dados e ainda como é que eles serão distribuídos, de que forma eles estarão disponíveis ao usuário. Se ele irá acessar esses dados por uma consulta em tela, se ele vai obter uma planilha de dados a respeito dessas informações ou se serão gerados relatórios. Sobre as políticas de segurança. As políticas de segurança, elas envolvem os controles e elas envolvem a etapa de avaliação dos riscos. A política de segurança ela dá origem a uma série de planos que serão utilizados pela empresa, como plano de contingência, plano de continuidade de negócios, políticas de autorização, entre outras. Aqui, o objetivo é formalizar, é declarar formalmente os riscos e as metas de segurança necessárias e aceitáveis. Um dos elementos que se deriva da política de segurança é o plano de contingência. O que é que vem a ser o plano de contingência? Aqui nós vamos definir o que é que será realizado, quais são as atividades, os passos que a empresa e os seus funcionários irão seguir se um dos riscos especificados na política de segurança vier a ocorrer. Então imaginemos uma situação catastrófica em que os sistemas saiam completamente do ar. Como é que seria o tratamento em caso de perdas de informação? Como é que a empresa vai se comportar? Como é que ela vai tratar a comunicação com seus clientes e com seus funcionários? Como é que ela vai fazer para restabelecer os seus sistemas e as suas operações o mais rápido possível? E, naturalmente, o plano de contingência diz respeito à manutenção dos sistemas de backups de arquivos e os planos de restauração de dados. Bem, por fim, devemos considerar as auditorias. A auditoria é um processo que irá avaliar as políticas de segurança e os controles estabelecidos para identificar se eles estão bem especificados, se eles estão funcionando, estão sendo executados de acordo com o esperado. A auditoria normalmente é contratada externamente. É recomendável que a auditoria aconteça periodicamente, inclusive, para verificar se os controles estão sempre em funcionamento. E ainda a auditoria deve gerar relatórios indicando quais são os pontos de falha ou de melhorias necessários, os quais devem ser melhorados e trabalhados pela organização para que esses pontos de falha ou de problema sejam corrigidos o mais rápido possível. Essa foi a aula 3 do tema 3. Obrigado pela atenção e até a próxima.